Glória a Deus, queridos, a graça e a paz do Senhor. Uma excelente noite a todos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Essa é a minha sexta mensagem sobre o tema religiosidade. E hoje o assunto vai ser quente, queridos. Literalmente quente. Marcos capítulo 9 é um assunto geralmente evitado, mas como Jesus pregou, eu prego e vou pregar segundo o meu entendimento do Evangelho. Marcos capítulo 9, vamos a partir do verso 43. Diz assim Jesus: se a sua mão o fizer cair no pecado, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer cair no pecado, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer cair no pecado, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, ilumina cada um de nós, fala conosco sobre esse assunto que o Senhor ensinou, que o Senhor possa produzir a Tua boa obra nos nossos corações, ensinar-nos os princípios e o caminho da vida. Salva cada um e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, é um assunto quente, né, queridos? Jesus aqui falando sobre um fogo que não se apaga. Bom, queridos, nós vemos que nesses 5 versos que Jesus está tratando de um tema muito sério, de algo muito sério. Ele usa as expressões mais fortes possíveis. Ele diz, olha, diante de um perigo como esse, se for preciso, tome atitudes drásticas para se salvar, para que você não caia nesse perigo. Corte sua mão, corte o seu pé, arranque o seu olho. Então veja que ele está tratando de um tema sério e ele nos alerta com a máxima advertência que ele poderia utilizar. Bom, a palavra-chave desses versos que nós lemos, é claro que é a palavra inferno, que Jesus menciona 3 vezes. Inferno. Um tema, como eu disse, que é evitado, mas eu quero trazer para nós hoje, para a nossa meditação, mas segundo eu entendo no Evangelho. Veja só, queridos, a palavra que está escrita aqui no original não é a palavra inferno. A palavra inferno, geralmente, no grego, é a palavra Hades. Mas Jesus aqui não utiliza essa palavra. A palavra que Jesus utiliza aqui é a palavra Gehenna. Essa palavra aparece em outros trechos das Escrituras. O que significa a palavra Gehenna, queridos? A palavra Gehenna é uma conjunção de 2 termos. A palavra Ge, que significa vale, né, uma planície. Então, Ge, a planície, o vale de Rena. Rena é um encurtamento da palavra Inom. Então, o que Jesus está dizendo aqui é uma compactação da palavra Inom. Então, é vale de Inom. Se vocês estiverem abertos aí, no verso 43, o que Jesus está dizendo, então, é: se a sua mão o fizer cair no pecado, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o vale de Inom, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre. Então, o termo original aqui é vale de Inom. Se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, Jesus está dizendo, cuidado para não cair no vale de Inom. Esse termo, queridos, é utilizado 12 vezes no Novo Testamento, 11 vezes por Jesus. Então, Jesus gosta dessa palavra, Gehenna, vale de Inom. E uma vez é utilizado pelo irmão de Jesus, Tiago. Está lá em Tiago, capítulo 3, verso 6. Onde o apóstolo Tiago diz: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, sendo ela mesma incendiada pelo Gehenna, pelo vale de Inom. Olha que interessante, né? O evangélico geralmente vê o diabo em tudo. O diabo está em desenhos animados, está em comida, está em festas. Agora esquecem de ver diabo justamente onde a Bíblia diz explicitamente que é na nossa língua, quando nós ofendemos,
quando nós humilhamos, quando tratamos mal pessoas, quando brigamos, como gerando confusões. Aí há uma operação diabólica, está escrito. A língua sua, quando você ofende, quando você humilha, quando você xinga uma pessoa, está sendo incendiada pelo Gehenna, pelo inferno. Então, não fica vendo diabo em todo lugar. Veja na sua língua como você trata as pessoas. Porque essa é a ênfase que o Evangelho coloca para nós. Então, veja só, quando Jesus usou esse termo, Gehenna, Vale de Inom, ele era um local físico, uma região conhecida por todos. Por quê? Porque era uma região muito próxima de Jerusalém. Depois eu vou mostrar aqui um mapa, nós veremos onde fica esse lugar. Todas as pessoas entenderam claramente o que Jesus quis dizer. Porque ele utilizou uma metáfora para indicar, olha, a vida espiritual de uma pessoa, quando ela morre no pecado, morre na perversidade, morre sendo uma pessoa maligna, a pessoa vai para um lugar tão ruim como o Vale de Inom. Um lugar amaldiçoado, um lugar terrível. Agora, que lugar é esse, Vale de Inom? Que para eles era conhecido, para nós, sei lá onde é Vale de Inom, a maioria das pessoas diria. E para entendermos o que Jesus quer nos mostrar, a gente precisa entender que lugar é esse. O Vale de Inom tem a referência desse local no Antigo Testamento, está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, que nos conta a história do rei Manassés. Eu vou contar aqui a história do rei Manassés, depois a gente volta para falar do Vale de Inom. Bom, então quem foi o rei Manassés? É um rei muito famoso no Antigo Testamento. Ele é filho de um dos principais reis da história de Judá, o rei Ezequias, que foi um homem exemplar, um homem de Deus, um homem que governou a nação de uma forma esplêndida, e é louvado na Bíblia, o rei Ezequias. Mas o filho que vem de Ezequias e assume o trono, esse homem chamado Manassés, ele era, queridos, literalmente um monstro. Ele é um dos seres mais perversos jamais retratados nas Escrituras. Manassés fez tudo o que você pode pensar de horrível, que o ser humano pode fazer de horrível, de abominável, de mal, de perverso, Manassés fez. Ele é realmente um tipo diabólico mesmo. Ele levantou altares a todos os deuses, ele abandonou o Deus de Israel completamente, levantou altares a todos os deuses. Diz que ele profanou o templo de Jerusalém, colocando ídolos lá. Ele praticava feitiçaria, praticava necromancia, né, que é consulta aos mortos. E lá em 2 Crônicas, capítulo 33, diz que ele não apenas fazia o mal, mas prosseguia em fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Pior do que tudo isso, ele corrompeu a nação inteira. Toda a nação de Judá, que servia ao Senhor, tinha boas práticas, era uma nação mais ou menos correta diante de Deus, ele corrompeu a nação inteira, dando um péssimo exemplo e incentivando as piores práticas. Ao ponto de o texto nos dizer que o povo de Judá fez pior do que todas as nações pagãs ao redor e fez pior do que todas as nações que os precederam. Então foi o ápice da maldade, da impiedade, foi no reinado de Manassés. Ele não tinha nenhum respeito por Deus, nem pela bondade, nem pela vida, nem pelo ser humano. Realmente Manassés se tornou um diabo ambulante. Então vem o Vale de Inom. O que aconteceu nesse Vale de Inom? Esse Vale de Inom, Gehenna, foi um palco de um dos acontecimentos mais tristes e mais feios do Antigo Testamento. Quando Manassés, o rei Manassés, pegou os seus filhos e os queimou em adoração ao deus Moloque. Ele queimou os seus próprios filhos em adoração a esse deus. Então, Manassés, como eu disse, ele foi realmente um dos piores seres humanos retratados nas Escrituras. Ele, de si próprio, e por perverter a nação, e por fazer algo tão abominável com a sua própria casa, com seus próprios filhos. O que acontece então, querido? Então, os assírios, uma nação poderosíssima do norte, invade Judá, e Manassés é levado preso. Isso foi antes do cativeiro na Babilônia. Manassés é levado preso, e olha como ele foi levado preso. De Judá até a Síria, ele foi levado acorrentado,
talvez 1.000 quilômetros, 1.000 e tantos quilômetros. Ele foi algemado e com um gancho no nariz, preso, puxado pelo nariz por um gancho. Lá ele ficou preso num cárcere, numa prisão, e aí começa uma reviravolta na vida de Manassés, uma reviravolta completamente inesperada. Porque um dos seres piores das Escrituras, ele analisa o seu sofrimento, ele começa a refletir sobre as suas decisões, sobre a sua conduta, sobre a sua vida, o que ele tinha feito à nação, o que ele tinha feito aos filhos. E o texto nos diz que Manassés, no cárcere, ele se humilha na presença de Deus e clama a Deus. O texto nos diz, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Alguém pode dizer, só falta Deus perdoar um camarada, um indivíduo tão perverso como esse. E foi o que aconteceu. O texto diz, quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E aí ele muda a vida dele completamente, destrói os altares, passa a adorar a Deus, procura recuperar a nação da impiedade em que estava. Então veja só, queridos, a misericórdia do Senhor, como diz o Novo Testamento, triunfa sobre o juízo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Havendo um arrependimento genuíno, Deus sempre perdoa. Ele nunca vai dizer não ao clamor de uma pessoa. Diz que ele nunca se recusa a atender ao contrito, ao abatido. Então ele é um Deus tão misericordioso a ponto de morrer para nos salvar. Esse é o Deus que servimos. Mas veja só, nós só sabemos do arrependimento de Manassés porque está narrado, está escrito. Porque está escrito, nós sabemos. Porque se não estivesse escrito, o que a maioria concluiria? Manassés é certamente uma das pessoas que foi parar no Gehenna, que foi parar no inferno, sendo uma pessoa tão ímpia. Mas nós, que não sabemos o que ocorre no íntimo de cada ser humano. Se Manassés tivesse morrido na prisão e não tivesse nenhum relato, a gente concluiria que ele estaria no inferno, mas ele poderia ter passado por esse mesmo arrependimento, ter feito essa mesma oração, se quebrantado diante de Deus, teria sido perdoado e ninguém saberia. Então, por isso, ninguém pode ter certeza a respeito do destino final de ninguém. Ninguém pode ter certeza disso, porque no coração o ser humano conversa com Deus e você não sabe. Então, nunca conclua nada a respeito de ninguém, de ninguém. Existem aquelas experiências, hoje é bem estudado isso, as experiências de EQM, são experiências de quase morte, onde um indivíduo passa por um acidente, por alguma doença muito grave, e essa pessoa morre, clinicamente ela morre. É considerada morta pelos médicos, o coração para de bater, etc. Só que algumas dessas pessoas voltam, após alguns minutos, após 5 minutos, às vezes 10 minutos, essas pessoas voltam. E elas contam o que se passou na mente delas durante isso, durante esse período de tempo, onde elas estavam consideradas mortas clinicamente. E elas dizem que relembraram a família, pensaram todo o mal que fizeram, no bem que se recusaram em fazer, as palavras de sabedoria que ouviram e recusaram, as oportunidades que tiveram de mudar de vida, elas lembram de tudo isso. Passa isso, parece que muitos dizem que a vida inteira da pessoa passa na mente, ela vê a vida todinha diante dela, e ela naquele momento reflete. Ela pensa, ela analisa. E muitos, nesse momento, se arrependem do que fizeram. E clamam por socorro a Deus. E elas dizem, é comum isso, que vem uma luz e de repente elas abrem os olhos e estão no hospital. Então muitos se arrependem em estado morto. Alguns voltam e outros não. E como é que você vai saber qual foi a conversa dessa pessoa? Qual foi a reação dessa pessoa diante do que elas analisaram nesses breves minutos? Alguns voltam e dizem, eu me arrependi. Outros não voltam, mas podem ter se arrependido.
Então, não conclua nada da destinação de ninguém. Porque isso não é para você saber, não é para ninguém saber. Isso é da exclusiva competência de Deus. Né? Nós vivemos num país bicameral, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. Tem coisas que são de exclusiva competência do Senado, a Câmara não tem nada a dizer, e tem coisas que são exclusiva competência da Câmara, o Senado não tem nada a dizer. E isso é algo da exclusiva competência de Deus. Ninguém se meta entre a graça e a misericórdia de Deus e o arrependimento genuíno de um ser humano. Não conclua nada a respeito de ninguém. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser perverso, pode ter sido um Manassés, pode ter queimado os filhos em sacrifício a Satanás. Você não sabe a última oração dessa pessoa. Você não sabe. Então não diga, não pense, não conclua. Essa pessoa foi para o lugar X ou Y. Você não sabe. É da exclusiva competência de Deus. Eu nem sei porque as pessoas querem saber essas coisas. Né? A misericórdia de Deus, que pode alcançar as pessoas de forma impensável. E ninguém pode dizer onde Deus pode ir e onde Deus não pode ir. Não. A graça dele ultrapassa todas as barreiras para alcançar quem queira a vida. É interessante que algumas pessoas ficam até decepcionadas com Deus. Né? Poxa, como é que Deus pode perdoar pessoas assim? Ficam decepcionadas. Queria o juízo, queria a mão pesada de Deus sobre esse perverso. Ficam decepcionados com Deus por Deus perdoar pessoas assim. Acham Deus injusto, acham que a bondade de Deus está relativizando o pecado. Mas se esquece que se Deus não fizesse isso, ninguém, absolutamente ninguém seria salvo. Nós somos salvos, como diz Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por um favor imerecido. A graça que nos alcança, ninguém merece. Ninguém merece a vida eterna, ninguém merece Deus, ninguém merece os céus. Nós somos abençoados por um presente gratuito. Ninguém merece um perdão de um Deus morrendo na cruz. Deus perdoa até Manassés e perdoa até a mim e perdoa até mesmo vocês e cada um de nós. Essa é a misericórdia de Deus que, como diz as Escrituras, triunfa sobre o juízo. Deus perdoa pelo amor dele, porque a misericórdia dele vai de eternidade a eternidade. E o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. E foi assim na vida de Manassés. Ele transformou a vida dele, e do pior ser humano relatado nas Escrituras, depois você vê um Manassés manso, um Manassés querendo mudar a sua vida e, como diz Jesus, fazendo frutos dignos de arrependimento. Mas voltemos ao nosso tema, o Vale de Inom. O termo que Jesus diz, cuidado para não cair no inferno, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. A palavra ali, inferno, é Gehenna, que significa Vale de Inom. Como eu disse, o que aconteceu nesse Vale de Inom? Para ele ficar marcado como um lugar ultra amaldiçoado. Um lugar terrível, um lugar diabólico, um lugar infernal. No Vale de Inom foi que Manassés, o rei Manassés, queimou os seus filhos, queimou, como se fosse no inferno, queimou os seus filhos em adoração a Moloque. E aquele lugar, porque Manassés fez isso, se tornou um lugar de feitiçaria, um lugar de ocultismo, um lugar de oferendas a deuses os mais perversos possíveis. Se tornou um lugar amaldiçoado. E por ser um lugar tão amaldiçoado, o que aconteceu com esse lugar? Ele foi transformado num lixão. Como é um local ao lado de Jerusalém, aquilo ali se tornou um lixão, onde o lixo de Jerusalém era uma cidade grande, para as dimensões da época, e o lixo coletado era jogado no Vale de Inom. E esse lixo, o que era feito com o lixo da época? Não tinha reciclagem nem nada disso. O que faziam com o lixo da época? Eles queimavam. Então, o Vale de Inom era o lixão de Jerusalém, onde o fogo não se apagava, porque estava queimando o lixo de Jerusalém, e o verme não morria, porque ali havia restos de animais mortos, de alimentos, então o verme estava sempre ali. Então, esse é um lugar que, literalmente, na época de Jesus, todo mundo sabia. Havia uma fumaça subindo, dia e noite, era do Vale de Inom, o Gehenna. Queria mostrar aqui um slide. Está aqui. Aqui é Jerusalém, ali está o templo, ali em cima, aqui são as muralhas de Jerusalém.
a Jerusalém da época de Jesus, e veja só onde fica o Vale de Inom. Bem próximo, principalmente do templo, onde restos de animais oferecidos em sacrifícios eram depositados no Vale de Inom. Veja que era um local que todos em Israel, todos em Jerusalém, conheciam muito bem. Pode passar. Aqui uma foto de Jerusalém atual. Está ali o Monte das Oliveiras no canto, Monte Moriá, Monte do Templo, ali em cima, no centro. E está aqui o Vale de Inom. Então, você vê ao lado de Jerusalém. E esse aqui era o cenário do Vale de Inom, de Gerena. Um fogo que se queimava sem parar, porque era o lixão da cidade. Então, o que Jesus está nos advertindo aqui em Marcos capítulo 9? Não deixe a sua vida espiritual, o seu caráter, a sua conduta, os seus princípios, os seus valores, se tornarem sujos, se tornarem podres, se tornarem enfermos, se tornarem mortos. Ou seja, cuidado para a sua alma, para o seu coração, os seus valores não se tornarem lixo. Porque o que você faz naturalmente com lixo? Tem um lixo lá na sua casa, cheirando mal, trazendo doenças, trazendo problemas, trazendo incômodo. Você pega o lixo e joga no lixo. Então Jesus está dizendo, cuidado, para que você não se torne uma pessoa perversa, uma pessoa incômoda, uma pessoa má, porque senão o destino dessa pessoa será parar no lixão, no Gerena. Então veja só, agora deixa eu trazer aqui uma posição minha, e aí fiquem à vontade, quem quiser, por favor, que não é uma questão dogmática, aqui é uma opinião do pastor Rômulo Pereira, e fiquem à vontade quem quiser ter uma opinião diversa de mim. Por favor, tenham liberdade nessa questão. Que questão que é? O inferno, para mim, existe, está bem escrito, está bem detalhado. Mas, olha só, Jesus usou como metáfora um fogo que não se apaga. E o que daí muitos concluíram? Que então o inferno é eterno. O que eu discordo por várias razões, as quais eu vou detalhar aqui algumas. Então, as pessoas concluíram assim, então é um fogo que não se apaga, então quem cair nesse inferno vai sofrer lá eternamente. Vai ficar ali sendo torturada por aquele fogo, sem fim, passando anos, milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, trilhões de anos, e depois desses trilhões de anos, na eternidade é como se tivesse passado um segundo. Não foi nada ainda. Ó, meu amigo, você vai ficar muito tempo aí ainda. E para mim, queridos, o inferno não pode ter a mesma duração da misericórdia de Deus. O inferno não pode ter a mesma amplitude da misericórdia de Deus, não pode ter a mesma longitude da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, como é dito nas Escrituras, é de eternidade a eternidade. O inferno não se diz isso. Para mim, imaginar dois reinos coexistindo eternamente não faz sentido. Na eternidade vai ter o reino de Deus aqui e o reino do inferno, os dois coexistindo eternamente. Não, para mim, imaginar o amor que é Deus torrando pessoas sem parar cabe na minha mente. Não cabe para mim pensar que Deus deixará pessoas sofrendo por toda a eternidade. E aí tem uma liberdade de pensar diferente de mim. Eu não creio nesse sofrimento consciente eterno. Não, porque para mim esse Deus me parece mais do que com o diabo, do que com o Deus misericordioso, com o amor, com o próprio Jesus. Para mim esse inferno eterno é muito mais uma herança do catolicismo medieval que a reforma protestante não quis mexer nisso. Eu creio que há um inferno, como Jesus relata e detalha, por um tempo, e depois desse tempo de justiça, as pessoas vão cair na inexistência, vão deixar de existir. Veja só, a Bíblia fala em três termos quando fala da condenação das pessoas. São esses os únicos três termos que a Bíblia diz. Fala de condenação eterna, fala de separação eterna e fala de destruição eterna. Condenação, separação, destruição. São esses os três termos. Não fala de sofrimento eterno. Uma pessoa sofrer por um período e deixar de existir eternamente é uma condenação eterna. A pessoa sofrer por um período e deixar de existir eternamente é uma separação eterna. E a pessoa sofrer por um período e deixar de existir é uma destruição eterna. Para mim, esse é o único modelo que cabe nos três termos. Porque os teólogos geralmente escolhem um e ignoram os outros. Principalmente o termo de 1 Tessalonicenses que diz de destruição eterna. Destruição, para mim é muito claro que a palavra quer dizer deixar de existir.
Existe a parábola de Jesus, a parábola do credor incompassivo. Se vocês não se recordam, deixe-me relembrar, que havia um rei, que uma pessoa devia uma fortuna para esse rei. Essa pessoa vai até o rei, e o rei fala, olha, você tem que pagar o que você me deve. E a pessoa diz, mas rei, eu não tenho condições de pagar. E o rei fala, então você vai ter que ser jogado na prisão, no cárcere. E a pessoa diz, mas por favor, me perdoe, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, me dá mais uma chance. E o rei diz, olha, eu vou exercer de misericórdia com você, você está perdoado de toda a sua dívida. Toda a sua dívida está cancelada. E essa pessoa sai em júbilo, sai feliz da reunião com o rei, encontra um camarada que lhe devia uma mixaria. E aí ele diz, olha, me pague o que você me deve. E aquele que devia uma mixaria diz, mas eu não tenho condições, me dá mais um prazo, me dá mais uma chance. Ele diz, não, se você não me pagar, você vai ser jogado na prisão. E ele vai e faz isso. Joga aquela pessoa na prisão. O rei fica sabendo da história, chama novamente ele e diz, olha, eu exerci de misericórdia para com você. Por que você não fez o mesmo? A pessoa ficou sem o que dizer e o rei pega ele e o entrega aos verdugos para ser lançado no cárcere. Isso aí quer dizer, está dizendo de questões terrenas ou de questões celestiais, após a morte? Para mim, o princípio que Deus adota é sempre tanto para as coisas terrenas quanto para as coisas celestiais. Não precisa ser uma coisa ou outra. Então, para mim, na celestialidade, Deus vai chegar para a pessoa e há muitos que escolheram uma vida de impiedade, de maldade, de perversidade, Deus vai fazer exatamente isso. Lançai-o no cárcere até que, texto é interessante que tem esse até que pague o último centavo. Então não mostra eternidade nessa parábola de Jesus. Lançai-o no cárcere até que significa que haverá um fim, até que pague o último centavo. Deus é, como diz as Escrituras, um fogo consumidor. Ele vem com fogo e consome, destrói aquilo que é mal. Ele não é um fogo torturador. Ele é um fogo que vem e se a pessoa escolhe a maldade, essa pessoa chegará a ser consumida e destituída de existência. Por quê, queridos? Veja só. A Bíblia é muito clara nisso, que não há vida sem Deus. Não há. Toda vida que existe é uma vida que está existindo dependendo dele. Um ser humano não consegue existir ou viver, nem o ser humano, nem os anjos, nem ninguém, sem Deus. Se a pessoa se desconecta de Deus, se desconecta da vida. Ele é chamado de vida, o único ser, o único que é um ser. Se você se desconecta daquele que é, você deixa de ser. Então é como um aparelho, uma televisão ligada na tomada. Se você se desconecta dessa tomada, ela não liga mais, ela deixa de se exibir. Então, para mim é assim, as pessoas vão viver por um período no inferno, esse período de justiça, até a desconexão total. Quando havendo essa desconexão total, não tem como um ser existir se não estiver conectado com Deus. Não tem como. Outro ponto é que tudo existe nele, queridos. Isso é uma questão que as pessoas não entendem. Lá no livro de Atos nos diz que nele somos, nos movemos e existimos. Nele somos, nos movemos e existimos. Nesse exato momento, todo ser humano, todo anjo, todo demônio, o inferno, o céu, tudo existe em Deus. Não existe, não tem como você sair para fora de Deus. Tudo existe em Deus. Deus cerca tudo, Deus está em todo lugar. A pessoa não tem como, olha, eu estou aqui e Deus está lá. Não, Deus está em tudo, Deus cerca tudo. Nele somos, nos movemos e existimos. O inferno que hoje existe, existe nele. Mas deixará de existir, a menos que você pense que o inferno existirá dentro de Deus eternamente, que para mim não faz sentido algum. Não existe nada que exista desconectado de Deus e que exista fora dele. Mas a religiosidade não quer pensar nisso. Não quer analisar os textos bíblicos que falam disso. Por quê? Porque o inferno eterno é útil para a religiosidade. É útil para meter medo nas pessoas, para atordoá-las, para fazer passar todo tipo de medo de Deus. E eu não creio que Deus é alguém a ter um medo, um pavor dele. Deus é bom, sempre bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, muitas pessoas não vão para Deus por causa dele. Vão para Deus por causa do medo do inferno, o medo das consequências. Quando eu acho que nós temos que pregar essa consciência do que é mal, você não queira ser uma pessoa mal. E por essa consciência de que Deus é maravilhoso, nós temos que ir até Ele.
Existindo ou não o inferno, que ele existe, existe, mas mesmo se não existisse, nossa caminhada, a nossa vontade, o nosso desejo tem que ser para ir para junto dele sempre. Não é por medo, não, é por amor a ele, sempre. Alguns defendem que todos serão salvos. Eu não creio nisso, porque o inferno é uma necessidade até filosófica do livre-arbítrio. A pessoa, se ela tem um livre-arbítrio, ela tem a opção de escolher entre vida eterna ou morte eterna. A pessoa pode não querer Deus, pode não querer o amor, pode não querer a bondade, e Deus não é tão carente a ponto de forçar alguém que não quer a ficar com ele. Não. Ninguém é salvo à força, ninguém é salvo contra a sua vontade. Deus prefere a desobediência livre do que a obediência escrava. É assim que eu vejo no Evangelho. Prefere a desobediência livre que a obediência escrava. Então a pessoa faz a escolha. Como Jesus diz, quem quiser vir após mim, venha. Escolhei hoje a quem irei servir. A pessoa pode escolher o ódio, pode escolher o amor. Então a liberdade carrega esse poder de decidir em direções opostas, né? Mas há pessoas que vão para o inferno. João capítulo 3 nos diz que há pessoas que odeiam a luz. Que diante da luz, elas lutam contra ela, ou fogem dela, não querem a luz, detestam a luz. Por quê? Porque a luz manifesta as suas obras malignas. E elas querem fazer essas obras malignas, e, portanto, a luz é um incômodo, a luz lhes atrapalha. Há pessoas que amam as trevas e detestam a bondade. É estranho, é difícil de compreender, mas é um fato. Muitos abraçam o mal e não soltam, não se arrependem, nem se arrependerão. O diabo, por exemplo, a Bíblia diz que ele treme e teme diante de Deus, mas ele não abandona a sua maldade. Há alguns que não se arrependem nunca, não se arrependem jamais. Alguns não querem, não suportam, não aceitam. E Deus é soberano e gracioso em não permitir que essas pessoas existam contra a vida e contra elas mesmas. Que elas, se elas existirem nesse estado de maldade, elas ferem a si próprias e ferem a outros. E aí, para mim, vem essa figura do Apocalipse, chamado Lago de Fogo, que diz, lá no final de Apocalipse, que o inferno, o diabo, os demônios, todos são lançados num lago de fogo. Então há o inferno, há o Gehenna, e tudo isso é lançado no lago de fogo. O que é esse lago de fogo? É claro que é um símbolo, é uma metáfora, é uma ilustração. O que é esse lago de fogo representa? Para mim é o lugar da extinção. Então há o inferno, onde as pessoas sofrerão, e se alguém ali clamar, creio que a misericórdia de Deus alcança, que Deus não recusa o clamor arrependido, um arrependimento genuíno. E depois, quem não se arrepender e decidir deliberadamente, conscientemente, obstinadamente, a ser mau, a ser perverso, essa pessoa não existirá eternamente contra ela mesma e sob tortura de Deus. Não. Eu creio que essa pessoa, depois desse período no inferno, de justiça e de oportunidade, essa pessoa cai no lago de fogo e cai na sua extinção. Então, para mim, o Apocalipse, no fim, mata o inferno. Alguns preferem pensar, não, Deus vai fazer um churrasco torturador eterno. E de vez em quando Deus vai lá atiçar mais um pouquinho o fogo, ver se o fogo está alto, está na temperatura, ver se o povo está gritando, se está sofrendo bastante. Eu não creio que Jesus seja assim. Não consigo imaginar o amor fazendo isso. Se eu estiver errado em relação a isso, claro que isso não vai mudar. O que a gente pensa ou deixa de pensar não altera a ação de Deus. Mas eu errei supondo o bem de Deus. Eu decido apostar na misericórdia de Deus. Eu decido apostar numa eternidade onde só o amor é eterno. Eu acho que Deus dá todas as chances, até que, não havendo mais chances, Deus vai eliminar a perversidade do universo. Vai eliminar. O mal deixará de existir completamente. Todos os que abraçarem o mal deixarão de existir. Eu prefiro pensar nisso, Deus eliminando a perversidade, do que pensar que Deus vai impor violência sobre os violentos, eternamente ainda. Não. Porque senão a pessoa do inferno poderia acusar Deus. Eu não pedi para existir. Eu não pedi. Eu pedi para existir? Não. Foi você que me criou. E agora você me lança nesse inferno para sofrer eternamente, torturado pela sua mão, que você diz que é de amor, você me tortura aqui, eternamente. Eu que não pedi para nascer.
Por que você não acaba comigo? Me faz deixar de existir. Eu não pedi para existir, você vai me deixar aqui para sempre? Então, eu não imagino esse Deus. Eu acho que Deus cria a vida, deixa todos experimentarem a vida e diz, você quer viver eternamente, mas a vida só existe no amor, na bondade, na paz, na compaixão. No caminho de vida, só a vida no caminho de vida. Está aqui, você tem a oportunidade de escolher. Você quer essa vida para sempre? Quero. Não, não quero. Não quero, não quero, não quero. Não quer mesmo? Eu insisto, queira a vida, te perdoo de tudo. Não quero, não quero, não quero. Então, você teve a oportunidade de saber o que é bom. Se você não quer, é lançado no lago de fogo. E o fogo, para mim, é o símbolo mais claro que existe. Qual o símbolo? O fogo faz o quê? Destrói. O lixo deixa de existir quando é jogado no fogo. Isso torna as coisas menos sérias? É claro que não. É claro que não. Porque uma pessoa cair no inferno, no Gehenna, cair no lixo, a pessoa decide ser um lixo e cai no lixão, isso é muito grave. Não pelas consequências, eu quero insistir nisso, as pessoas só pensam em consequências. Eu penso mais no que a pessoa decidiu se tornar e o que ela decidiu abandonar, que é Deus, que é o amor, que é a vida. A decisão de ser perverso não é ruim meramente por causa das consequências, mas por causa da decisão, do que ela está decidindo para si. Ela está escolhendo ser trevas, está escolhendo ser mal, está escolhendo andar num caminho de morte, contra ela mesma, contra o próximo, contra tudo que há de bom. Então, eu não creio em dois reinos existindo, coexistindo eternamente. Eu creio que o mal será extinto. Eu creio que só o amor pode ser eterno. Os últimos 2 slides, está aqui. Esse é o inferno, onde alguns, por perseverarem na perversidade e na maldade, vão cair, vão sofrer, vão ver a mão da justiça contra o que fizeram contra pessoas. O que elas semearem, elas colherem. Vão sofrer as consequências dos seus atos. O justo juiz vai exercer justiça. Vai exercer. Quero deixar claro isso. Vai exercer. E vão para o Gehenna. Vão para o vale de Inon. Quem decidiu ser lixo, infelizmente, irá para o lugar da sua decisão. Da escolha dela, não de Deus. Da escolha dela. Deus faz de tudo possível. Tudo, queridos. Ele foi até a morte. Uma morte horrenda, uma morte de cruz, para tirar as pessoas de lá. E a Bíblia nos diz que o amor de Cristo faz de tudo para nos constranger. Pelo amor de Deus, saia daí. Não caia nesse lugar. Eu estou morrendo por você, estou sofrendo por vocês, estou sendo espancado por vocês, estou sendo humilhado por vocês, xingado por vocês. Deus fazendo isso, queridos. Deus sendo espancado. Onde você pode imaginar uma loucura dessa? Deus ser espancado por causa de quem? Para te salvar. Mas ele escolheu ser espancado, ser torturado, para que não caíssemos no lixão. Esse é o Gehenna, e esse é o Gehenna, o Vale de Inon, hoje. Se tornou esse lugar. Pode passar? Próximo. Se tornou esse lugar. Então, por um período de tempo, haverá o inferno, haverá o Hades, haverá aquele fogo queimando. Mas isso não existirá eternamente. Aquele fogo queimando vai se tornar nisso. Porque eu não creio no inferno que dura tanto quanto o céu, que dura tanto quanto a misericórdia de Deus. Eu não creio que o mal continuará existindo, que a perversidade simbolizada pelas pessoas e pelo diabo continuará existindo. Não. Eu creio que um dia o inferno existirá por um período e depois Deus, com a sua graça, transformará tudo e só haverá o reino da luz. Só haverá o reino de Deus, só haverá o amor. O amor nunca acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, o inferno deixará de existir. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eles sofrerão, segundo Tessalonicenses 1:9, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e na majestade do seu poder. Destruído, finalizado, cessado, e só haverá o reino da luz. Todo lugar no universo será tão belo ou mais belo que isso. O Vale de Inon foi transformado. O inferno é curado. O inferno deixa de existir. E só existirá graça de Deus. Só haverá bondade, o mal deixará de existir. É nossa escolha. O que nós queremos para nós mesmos. Você pode escolher ser um Manassés
ímpio, fazendo mal, ou pode escolher o segundo Manassés, que depois de cair em si, de atingir uma consciência, uma reflexão, decidir ser uma pessoa boa. As consequências vêm das nossas decisões, são escolhas nossas. Mas eu creio que a graça de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo, e a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, e somente ela. Como eu disse, tenham liberdade de seguir os dogmas que já foram ensinadas, que eu não vejo esse detalhamento nas Escrituras. Eu vejo, como eu disse, esses 3 termos: condenação eterna, separação eterna, destruição eterna. Para mim, pessoas ímpias sofrerão as consequências no inferno até que tenham pagado o último centavo. Então tudo será lançado no lago de fogo, é um símbolo para mim, uma metáfora. Como Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas. Símbolo, uma metáfora, uma parábola. E deixarão de existir. E todo inferno não coexistirá com a bondade de Deus. Não, só haverá isso. Só haverá luz, só haverá o reino de Deus. O único reino eterno, para mim, é o reino de Deus. O amor nunca acaba. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. A Bíblia não traz esse detalhamento que os dogmas, que os livros dizem, queridos. Eu prefiro apostar na bondade de Deus. Vamos orar, queridos? Eu quero que você se coloque, mesmo aqueles que já se arrependeram, que se colocaram na presença de Deus, que se coloque como Manassés na prisão, no cárcere, que refletiu sobre a sua vida, ou sobre as pessoas em EQM, experiência de quase morte, que passa a vida na sua mente e elas tomam uma decisão, seja qual for. Vamos refletir juntos. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos dar essa consciência de cairmos em si, de acordarmos em relação àquilo que fazemos de mal, em aquilo que fazemos de maldade, de ofensas, que trazemos guerra ao mundo, trazemos lixo ao mundo, onde sujamos a nossa alma, e onde sujamos a alma de outras pessoas. Quando ofendemos, quando trazemos guerra, quando nos tratamos pessoas de forma diabólica, quando a nossa língua é incendiada pelo gereno. Quero te pedir que o Senhor nos ajude a refletir nessas ações e decidir contra elas e agir em bondade sempre. Não negociarmos a bondade, não negociarmos o amor, não negociarmos sermos pessoas da paz, sermos pessoas que abençoam, ser pessoas que respondem o mal com o bem, sempre. Pessoas que não se vingam, pessoas que não chamam ninguém de tolo, porque até isso Jesus diz: quem chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Mas isso as pessoas às vezes esquecem. Leva-nos, Senhor, a nos arrepender de cada maldade, de cada erro, a não nos sujarmos, a não colocarmos lixo na nossa alma. Que proveito há nisso? Nenhum. Limpa-nos, Senhor, lava-nos de toda sujeira, de toda impiedade, que sejamos cada vez mais parecidos contigo, com coração bom, com coração limpo, cada vez caminhando sem o peso da maldade que nos sobrecarrega, que traz tanta confusão, que destrói os nossos relacionamentos, que quebra a nossa paz, até com nós mesmos. Quando olhamos para nós no espelho, quando deitamos no travesseiro e não temos paz, porque não construímos paz. Deixamos coisas cheirar mal dentro de nós. Que a nossa palavra seja temperada com sal, que seja para edificar cada ser humano. Senhor, nós não sabemos como será exatamente a vida após a morte. Tua palavra traz detalhes esparsos, que pessoas querem tirar conclusões dogmáticas. Mas, Senhor, nós sabemos que o caminho da vida é o caminhar contigo. É o caminho do amor, é o caminho da paz, é o caminho da compaixão, é o caminho da misericórdia. É o caminho da bondade sempre. Nos ajuda a andar nesse caminho de vida. Nos ajuda a escolher a Ti, a escolher sempre o bem. Mesmo quando isso doer, mesmo que isso for contra a nossa carne, contra o nosso instinto de vingança e de ira, que a gente escolha o caminho da vida, para não se sujar jamais, para não sujar a vida dos outros, e
Pai, te pedimos que a sua misericórdia, que é de eternidade a eternidade, alcance mais vidas, salve mais vidas, das formas que o Senhor tem para agir, que nós não conseguimos nem conceber. Alcança os nossos familiares, alcança os nossos amigos, os nossos colegas, que às vezes nunca dizemos nada, não tivemos uma oportunidade, ou a nossa fraqueza, mas o Senhor, Pai, fale com cada um, fale com a alma de cada um, constrange cada um pelo teu amor, pela natureza, por tudo que existe, a pessoa entenda e repense o que faz e se volte para ti. Salve a alma, utiliza essa igreja, utiliza a nós, o nosso empenho, utiliza para que vidas sejam alcançadas e mais pessoas não caiam, não decidam por se sujar e cair no lixo, não, que sejam resgatadas desse mal e venham para a vida eterna, para podermos celebrar o teu amor eternamente. Nós pedimos, Senhor, por um céu repleto, pedimos, Senhor, por um céu repleto, que mais e mais vidas decidam pela bondade, não deem vazão à corrupção, à desonestidade, à violência, ao vício, à maldade, à perversidade. Não, Senhor. Socorre a cada um pela tua misericórdia, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se o Senhor nos socorreu, socorre os outros, Senhor. Ajuda cada um a repensar as suas atitudes. Acorda, Senhor, a cada um. Mesmo se for necessário que passem pelo processo de Manassés ou de outros da Bíblia, para que acordem. Desperta, Pai, e desperta a nós também, porque nós temos erros, nós temos falhas, nós aceitamos a Ti, estamos aqui, mas estamos aqui para acordar de cada erro, para mudar a cada dia, para ser transformado a cada dia, para melhorarmos a cada dia. Melhora a cada um de nós, porque nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa carência e nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, para que o Senhor nos exalte, nos transformando, nos edificando e nos limpando de toda sujeira, que é muita. Limpa-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Essa é como eu enxergo o Gehenna, no amor e na graça de Deus, que é eterno para sempre. As consequências sérias tão quantas, mas não tão sérias a ponto de tornar Deus um carrasco eterno. Se eu estiver errado, Ele sabe que eu faço isso, enxergando Ele, conforme Ele se apresentou a mim e se apresenta todo dia. E conforme eu enxergo em Jesus, conforme eu enxergo nas Escrituras, e vejo beleza em tudo que Deus faz. Toda ação de Deus para mim é graça. Toda ação de Deus é misericórdia. Até em fazer a pessoa deixar de existir, é misericórdia para com aquela pessoa, para que ela não fique vivendo uma vida miserável de sujeira e de lixo. Eu só vejo graça em Deus. Só graça. Vamos escolher Deus, queridos, sempre.